Se tem uma coisa que tá presente nos nossos verões, é o sol, né? O sol tá aí quase todos os dias, bem forte, brilhando. E hoje a gente vai fazer uma experiência muito legal e eu vou te contar se o sol atrapalha ou ajuda a nossa foto. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou a Poliana de Aguiar e hoje a gente vai fazer uma experiência bem dinâmica. Eu vou me posicionar no mesmo local em diversos horários do dia para a gente observar como funciona a luz do sol e como ela pode refletir nas nossas fotos. Então vamos começar? Bom, vou fazer todos os meus vídeos aqui nesse cenário para vocês entenderem como a luz do sol funciona em diferentes horários do dia. Agora são 6 horas da manhã, o sol já nasceu, mas como a gente está no meio da cidade, ele ainda não está aparecendo aqui, porque tem prédios, morros, enfim, então o sol ainda não está pegando aqui onde eu tô. Mas pode ver então que porque tem sombra aqui, a luz está bem uniforme no meu rosto, tá bem parelha, então daria para fazer fotos aqui tranquilamente nesse horário. Ó, o sol tá nascendo lá atrás, pode ver, lá já tá bem iluminado, mas aqui onde eu tô ainda não. Então esse horário aqui tá muito bom. E se eu tivesse num local com sol propriamente dito, o sol já estivesse batendo aqui, eu poderia fazer algumas fotos com o sol de fundo, porque aí ele pegaria atrás de mim, ficaria aqueles feixes de luz, aqueles efeitos bonitos, ou bem de frente para a luz. Meu rosto ficaria uniforme, então, se eu ficasse de frente para a luz, mas provavelmente eu não conseguiria abrir muito os meus olhos. Então, minha sugestão seria de costas para a luz, para pegar todos aqueles efeitos de luz na minha foto. E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês outro horário. Bom, agora são 9 horas da manhã, pode ver que o sol já está bem mais forte. Ó, pode ver que aqui embaixo dos meus olhos já tem sombra, embaixo do nariz, aqui nessa parte aqui do queixo. Então não é um horário favorável para foto, porque o sol já tá bem forte. Minha sugestão nesse caso seria tentar ficar um pouco mais de costas pro sol, porque pode ver que se eu fico de costas pro sol, o sol bate só no meu cabelo, mas pelo menos aqui no rosto não pega. Então a iluminação no rosto fica uniforme. Mas se eu viro assim, ó, bem de baixo pro sol, pode ver que já não fica uma iluminação muito boa. Então o ideal é fazer antes desse horário. Agora é meio-dia e pode perceber como o sol tá muito forte. Esse é o horário do sol em que ele mais tá forte e mais difícil de fotografar. Pode ver que eu tô com muitas sombras agora, embaixo dos olhos, embaixo do nariz, em quase todo o rosto, tá cheio de sombra. E para reduzir essas sombras, o que eu faria? Eu tentaria me virar um pouco de costas pro sol, tá vendo? Porque assim o sol fica atrás de mim e não fica com tantas sombras no meu rosto, mas mesmo assim, olha o meu nariz aqui, ó, fica marcado. Então, minha sugestão é evitar fotografar no sol nesse horário e caso tu não tenha outro horário para fotografar, escolha locais de sombra. E mais um vídeo, agora são 3 horas da tarde e dá pra perceber que ainda tem bastante sombra, né, porque o sol ainda tá muito forte, então ainda não é um horário ideal para foto, mas o sol agora tá um pouco mais aqui de lateral, né, um pouco mais nessa direção. Então eu conseguiria ficar de costas pro sol, para o meu rosto ficar com a luz uniforme assim, ou então me dirigir até algum local com mais sombra, como aqui, por exemplo, e aí sim, ó, meu rosto fica bem uniforme dessa forma. E agora são 18 horas, dá pra perceber que a luz já tá bem uniforme, tem sombra aqui onde eu tô, então não tem mais aquelas sombras embaixo dos olhos, a luz aqui fica bem uniforme. E se eu quisesse fazer fotos no sol agora, eu pegaria o pôr do sol. Nesse caso, não teria problema nenhum fotografar junto ao sol, né, com o sol aparecendo, porque a luz do final de tarde é uma luz bem dourada, bem amarelinha, bem bonita. E cria aqueles fachos de luz, né, que a gente chama de flare. Então cria uns efeitos bem legais e não tem problema nenhum ficar no sol agora, porque a luz não tá mais em cima, a luz tá bem lateral. Bom, e após a gente ver todas essas mudanças, né, de iluminação durante o nosso dia, a gente pode chegar a algumas conclusões. A primeira delas
é que o sol fica muito, muito forte nos períodos ali, a partir de 9 da manhã até 3 da tarde. Então, se possível, evite fotografar no sol nesses horários. A gente percebeu ali que causa muitas sombras no nosso rosto, a luz está muito de cima, então o sol está muito forte, fica com aquelas sombras feias, a luz está muito dura. Então, se possível, evitar. Caso não dê para evitar, tente se posicionar de uma maneira que você fique mais de costas para o sol. Assim o sol não fica pegando no seu rosto. E outra coisa que a gente pôde perceber no nosso vídeo, o segundo ponto interessante, é que a luz fica muito mais bonita nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas do dia. Nesse período, a luz do sol fica muito mais suave, fica lateral, a gente consegue se posicionar mais livremente, né? Então, se eu ficar de frente para o sol, a iluminação vai ficar uniforme no meu rosto. Se eu ficar de costas para o sol, a gente vai fazer aqueles efeitos do raio entrando na lente, então fica aí uns efeitos bonitos e a gente pode ficar muito mais livre para fotografar. Então, minha sugestão é, sempre que possível, fotografe no início da manhã ou no final da tarde. E para finalizar, o que eu tenho para falar para vocês também é teste. Se você tá num local e num momento onde a luz não tá boa, tente dar uns passinhos para o lado, vire um pouco, se movimente, porque às vezes só esse pequeno detalhe, esse pequeno movimento já pode fazer uma grande diferença na iluminação. Então, sempre teste e procure a melhor luz, a luz mais suave, mais uniforme, e tenho certeza que apenas com esse detalhe as suas fotos vão ficar muito melhores. É isso, e se gostou desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo e até logo!